Os carros chineses estão inundando o mundo. Para você ter uma ideia, no Salão do Automóvel de Xangai desse ano, pela primeira vez na história, os novos carros alemães, como o Volkswagen ID.7 e o Mercedes-Maybach EQS, não roubaram a cena. Os verdadeiros destaques foram os inovadores carros elétricos das marcas chinesas, como o impressionante BYD Yangwang U9 Hypercar, o NIO ET7 com sua bateria substituível e o incrivelmente acessível BYD Xiagu de apenas $11 mil. Esse domínio dos carros chineses é surpreendente, pois apenas 5 anos atrás as fabricantes alemãs dominavam tanto o mercado global quanto o chinês. Naquela época, as montadoras chinesas eram conhecidas apenas por seus carros baratos e de qualidade questionável. No entanto, apenas 5 anos depois, a China parece ter superado a poderosa indústria de carros da Alemanha, tornando-se o segundo maior exportador de carros do mundo no ano passado. Os títulos dos jornais rapidamente fizeram a conexão, com declarações como essa do Financial Times. A China já é o maior mercado mundial de veículos elétricos e está prestes a superar o Japão como um principal exportador global de carros este ano, após ultrapassar a Alemanha em 2022. Supostamente, a China está vencendo a Alemanha graças ao seu milagre dos carros elétricos. Mas será que isso está mesmo correto? Ou por debaixo dos panos tem algo que não querem que a gente saiba? E se estiver correto, como foi que a China conseguiu fazer isso em apenas 5 anos? E qual seria o verdadeiro propósito da sua estratégia de monopolizar o mercado dos carros elétricos em específico? Na verdade, existem 2 grandes problemas com essa narrativa. O primeiro é que as notícias que anunciam a China como o segundo maior exportador de carros do mundo focam no número de carros vendidos. No entanto, e escute isso com muita atenção, o que realmente importa para as empresas automobilísticas é a receita gerada pelas vendas, ou seja, o número de carros vendidos multiplicado pelo preço desses carros. Embora a China venda mais carros, a Alemanha cobra um preço médio mais alto. Portanto, quando se trata da receita de exportação, a Alemanha ainda ocupa o primeiro lugar, enquanto a China está apenas na 12ª posição. O segundo problema está relacionado à conexão entre os números de exportação da China e quais empresas são realmente as responsáveis pela maior parte deles. Se analisarmos melhor as exportações de veículos elétricos da China, veremos que quase metade deles são Teslas produzidos na China. Apenas 2% das exportações são de marcas chinesas inovadoras, como BYD e NIO. O restante das exportações é de marcas europeias, como a Polestar, MG e Volvo, que são de propriedade chinesa e, portanto, produzem carros na China. E se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal e curte o vídeo, para eu saber o tipo de vídeo que devo fazer para vocês. Agora voltando, além disso, os carros elétricos representam apenas 60% desses números chineses de exportação. A maioria das exportações são de marcas estabelecidas, como a SAIC e a Chery, que exportam carros de baixo custo e movidos a gasolina para os mercados emergentes. Esse é um segmento que os fabricantes alemães abandonaram de propósito, pelos simples motivos desses carros a combustível de baixo custo não serem muito lucrativos. Portanto, embora os chineses tenham exportado mais carros do que os alemães, isso não tem muito a ver com os inovadores carros elétricos, mas principalmente pois eles estão focados em exportar carros a combustível de baixo custo, que os fabricantes alemães não mais têm interesse em exportar. Dessa forma, pode-se dizer que a China não venceu a indústria automobilística alemã de jeito nenhum, certo? Bem, isso também não é totalmente verdade, pois como se descobriu, os chineses realmente superaram os alemães no mercado de carros elétricos, onde realmente importa. Poucos anos atrás, o mercado de carros na China era dominado por marcas alemãs, como Volkswagen, BMW e Mercedes. Em 2024, por exemplo, essas marcas controlavam cerca de 64% do mercado chinês de carros, sendo que a Volks tinha 1/3 desse total, tornando-se de longe a marca de carros mais vendida na China. No entanto, o lado negativo dessa dominação era que as montadoras alemãs dependiam cada vez mais da China para os seus lucros. Em 2020, a Volks relatou que 40% de seus lucros eram gerados na China. Mas agora, apenas 3 anos depois, alguns especialistas da indústria temem que a Volks possa nem mesmo ter um futuro na China. Isso porque, enquanto a Volkswagen continua dominando o segmento de veículos a combustão, o mercado automobilístico chinês foi eletrificado numa velocidade impressionante, passando de 5% do mercado, em 2018,
para 26% atualmente. E nesse mercado de veículos elétricos, as montadoras alemãs têm apenas 2,7% de participação. Isso resultou na BYD, que mencionei anteriormente, no Salão de Automóveis de Xangai, superando recentemente a Volkswagen como a marca de carros mais vendida na China. De fato, se olharmos para os 10 veículos elétricos mais vendidos na China em 2022, veremos que apenas uma montadora estrangeira é competitiva na China, e essa montadora é a Tesla. E essa mudança já está refletida nos valores de mercado dessas empresas. Olhando para as maiores montadoras de carros do mundo, em valor de 5 anos atrás, vemos que as montadoras alemãs, junto com a Toyota do Japão, dominavam o mercado. No entanto, hoje a fabricante de carros chinesa BYD é avaliada como mais valiosa do que muitas das empresas alemãs mais famosas. Esses valores de mercado provavelmente se sustentam no fato de que as montadoras chinesas, como a BYD, estão preparadas para continuar dominando o lucrativo e gigantesco mercado chinês e podem até mesmo dominar o segundo maior mercado de elétricos do mundo, a Europa, que é o território da Alemanha. Então, sim, talvez não seja tão louco afirmar que os chineses venceram as montadoras alemãs em apenas 5 anos, pelo menos por agora. Isso nos leva de volta à pergunta principal desse vídeo: como a China conseguiu vencer a indústria automobilística alemã em apenas 5 anos? Bom, para responder essa pergunta, primeiro eu preciso te explicar por que vencer a poderosa indústria de carros da Alemanha era considerado impossível. Já que estamos numa economia de mercado competitiva, como aprendemos nas aulas de economia, você deve pensar que a China, por ser um país com grande habilidade na produção de carros, com toda certeza entraria no mercado automobilístico global. Entretanto, isso só aconteceria se todos os outros países permitissem o funcionamento dessas forças de mercado. Porém, por muitos anos, enquanto a liberalização da China permitiu que suas empresas dominassem inúmeras indústrias, eles simplesmente não conseguiam entrar no mercado de carros mundial. Por quê? Na minha humilde opinião, a razão para isso são duas grandes imperfeições de mercado que protegem o mercado de carros do mundo dos novos entrantes. A primeira é a aprendizagem pela prática, que no mercado automobilístico significa que, como as montadoras alemãs aperfeiçoaram um motor de combustão interna ao longo de décadas de tentativas, práticas e aperfeiçoamentos, levaria anos para qualquer nova empresa lançá-las. A segunda imperfeição é conhecida como economias de escala, o que significa que à medida que você expande sua produção, consegue vender carros ao preço mais baixo. Isso é importante porque a indústria automobilística tem custos fixos muito altos, como os custos de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, se a Mercedes desenvolve alguma nova tecnologia de bilhões de dólares para os seus carros, pode distribuir esses custos entre os 500 mil carros que normalmente vende, o que significa que pode aumentar o preço dos seus carros em apenas 2 mil dólares. Porém, se alguma startup chinesa que planeja vender 10 mil carros quiser fazer a mesma pesquisa, ela precisaria cobrar pelo menos 100 mil dólares a mais por cada carro, apenas para recuperar os custos da pesquisa. Isso é tão verdade que até Elon Musk concordou, afirmando numa entrevista que para criar um carro abrangente e atraente para o mercado são necessárias duas coisas. A primeira é o aperfeiçoamento de design, passando por várias versões dele, e economias de escala é a segunda. Você precisa dessas duas coisas. Mas enquanto Musk superou esses dois obstáculos com um marketing inteligente e atraindo investimentos em grande escala, o governo chinês adotou uma abordagem muito mais proativa. Em vez de esperar que surgisse uma espécie de Elon Musk chinês para acelerar sua entrada no mercado global dos carros, a própria China se apressou em impulsionar a sua entrada no imperfeito mercado automobilístico global. Para isso, recorreu a uma das ferramentas mais controversas da economia, a política industrial, que é definida como uma ação política destinada a mudar as estruturas industriais de uma economia. Traduzindo, é não deixar que os mercados sejam apenas mercados, mas direcioná-los para os rumos que o governo achar melhor. Seguindo essa definição, preste muita atenção no tamanho da genialidade que foi esse plano chinês. A China começou a usar a política industrial quando abriu sua indústria automobilística para as montadoras alemãs, com a verdadeira intenção de aprender a fabricação dos carros na prática e com os melhores. Para isso, exigiu que as empresas produzissem carros localmente e sempre em colaboração com uma montadora chinesa.
Além disso, o país ainda obrigou que essas empresas transferissem parte da sua tecnologia para a China. Entretanto, ainda que o país tenha feito algumas tentativas de financiar grandes montadoras de carros, nunca conseguiu obter economias de escala suficiente para competir globalmente no setor de motores a combustão. E agora? Eu vou te explicar agora o plano ambicioso da China para contornar isso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora e curte o vídeo. Então, voltando, foi aí que entrou em cena a iniciativa Vingadores. Brincadeira, foi a iniciativa Made in China 2025. Que se concentra em setores específicos, nos quais a China poderia ultrapassar a concorrência. A ideia por trás do conceito de ultrapassar é que, embora em muitas indústrias a tecnologia evolua lentamente e se aperfeiçoe ao longo do tempo da aprendizagem pela prática, ocasionalmente surge uma nova tecnologia que torna todo esse aprendizado acumulado inútil. E quando isso acontece, o incentivo do governo pode permitir que empresas de uma nação em desenvolvimento ultrapassem as consolidadas estrangeiras e se tornem líderes de uma nova era tecnológica. Assim, em 2015, sob a iniciativa Made in China 2025, o país reconheceu que os veículos elétricos movidos a bateria eram tão diferentes dos veículos a combustão interna que essa era uma oportunidade única na vida para as empresas chinesas ultrapassarem a concorrência e começarem a aprender pela prática e a construir a escala para ficarem à frente da concorrência. Para facilitar isso, primeiro a China começou a estimular a demanda e ofertas locais, fornecendo empréstimos, investimentos e subsídios impressionantes, tanto para as empresas de veículos elétricos locais, quanto para os compradores, incentivando a criação de uma infraestrutura de carregamento elétrico local e até obrigando os governos locais a comprarem esses veículos elétricos. Isso permitiu que as montadoras chinesas tivessem uma vantagem inicial, adquirindo muita experiência na fabricação de veículos elétricos e desenvolvendo rapidamente a escala necessária. E embora a Alemanha também tenha tentado incentivar a transição para veículos elétricos, fez isso numa escala muito menor. Pior ainda, o governo alemão concentrou grande parte da sua política industrial em proteger as suas poucas montadoras contra mudanças, como quando as ajudou a fingir que os carros a diesel eram eficientes durante o escândalo do Dieselgate. E agora, bloqueando os esforços dos Estados Unidos para proibir os carros que emitem CO2. Portanto, embora a China possa não ter superado a indústria automobilística alemã em termos de receita até o momento, eles venceram as montadoras alemãs onde realmente dói, no segmento de veículos elétricos na China. E essa vantagem agora permite que as montadoras chinesas representem uma ameaça para as montadoras alemãs em sua região de origem, a Europa. Mas é claro, vamos ver como isso vai acontecer, porque embora os alemães estejam um pouco atrás agora, eles também estão embarcando firmemente no trem de veículos elétricos. Montadoras como a Porsche lançou a Taycan, a BMW o iX e a Mercedes o EQC. Eu sinceramente preferiria comprar algum desses no lugar de um carro da BYD, até pelo valor de revenda depois, mas comenta aí se você concorda comigo. Mas felizmente para os alemães, existem outras barreiras de entrada no mercado automobilístico europeu, como a força da marca e o estabelecimento de uma rede de distribuição. E vale ressaltar que, embora a iniciativa Made in China 2025 tenha sido bem sucedida para os carros, o país também investiu em muitos setores, como inteligência artificial, aeroespacial e microchips, sem o mesmo sucesso. Ainda assim, parcialmente graças a esses pequenos sucessos, países como os Estados Unidos e até a Alemanha estão cada vez mais intervindo no mercado por meio da política industrial. E aproveitando que você se interessa por conteúdos da China, nesse vídeo eu fiz uma análise sobre a escalada de Xi Jinping ao poder e o que você não sabe sobre essa jornada. Então, te vejo lá.